a nossa discussão de hoje falando sobre um tema que eu acho que o Tony conhece com mais profundidade. O Ener vai abordar um pouco do aspecto jurídico desta causa, dessa demanda, que é exatamente esse litígio que existe entre o Piauí e o Ceará por conta de um avanço que o Ceará teve sobre terras piauienses. Para quem não sabe, você aí de outros estados do Brasil, o Piauí não tinha litoral. Eu costumo dizer sempre aqui que nós somos a única capital sertaneja do Nordeste, mas nós não tínhamos, era sertão todo, nós não tínhamos litoral. E ainda na época do Império, o Piauí trocou um pedaço de terra, que hoje é o nosso litoral, os municípios ali de Ilha Grande, Parnaíba, Luiz Correia e Cajueiro da Praia, salvo engano ali também Bom Princípio, Buriti dos Lopes, trocou esta área pela Serra da Ibiapaba, que era nossa. A serra era nossa. E aí houve essa troca para a gente poder ter abertura para o mar. Uma troca bacana, né? Só que nós recebemos essa faixa de terra que eu acabei de citar, as cidades, e o Ceará ficou com a serra. Só que o Ceará grilou parte do nosso território. E há muitos anos esse litígio está na justiça. E mais recentemente foram tomadas algumas decisões aí, e o fato é que a Assembleia Legislativa do Ceará se reúne no próximo dia 9 com os municípios que fazem parte deste litígio, que ainda não estão na demanda judicial, que são 14 municípios ao todo. Eu não lembro assim de cabeça os 14 municípios, mas eu poderia citar, por exemplo, aqui Viçosa do Ceará, Tianguá, São Benedito, lá onde tem o teleférico, Ubajara, Ibiapina. Então é uma infinidade de municípios, assim, que são 14 municípios na verdade, e é uma área enorme. E nessa disputa, se o Piauí sair vencedor, como acredita-se que vai sair, vai haver uma compensação, uma vez que esses municípios não querem fazer parte do nosso território, vai haver uma compensação. Como esses municípios não estão na demanda judicial, essa reunião na Assembleia é exatamente para isso, para saber se eles podem fazer parte neste processo. Então, eu queria que vou deixar o Ener por último, porque o Ener vai falar do aspecto jurídico. Mas o Tony, com certeza, vai nos trazer mais informações sobre esse episódio, sobre essa situação. Tony, a palavra é sua. Estive nessa região faz muito tempo, já está com uns 20 anos mais ou menos, produzindo matéria para um jornal de Teresina. Na época eu era editor de municípios desse jornal e editorialista. E me lembro que eu ganhei, inclusive, um prêmio de reportagem quando fiz essa matéria, A Invasão Cearense. Por que a invasão cearense? Muita gente diz que o Ceará invadiu o território piauiense, que o Ceará se apropriou ou que teria feito esse trabalho de usurpação do território piauiense. Na verdade, essa disputa, ela vem, como você disse, desde o distante ano de 1891, quando houve essa troca, né, de Crateús, que era príncipe imperial, pertencente à província do Piauí, depois Estado do Piauí, que, aliás, na época já era Estado, pelo povoado de Amarração, que é Luiz Correia, que pertencia ao estado do Ceará. Então, como o Piauí tinha apenas pouco mais de 20 quilômetros de território litorâneo, banhado pelo mar, então foi feita a troca, aumentou aí para cerca de 70 quilômetros de costa marítima no estado do Piauí, com a possessão de Luiz Correia, hoje Luiz Correia. Mas aí, de lá para cá vem essa disputa, né? Vem essa confusão. Em 1988, na Constituição Federal, ficou colocado que esse litígio seria resolvido dentro de 5 anos, através de uma situação negociada entre os governadores e entre as instituições dos dois estados. Os governadores deveriam ter uma reunião, no caso, isso deveria ter se resolvido até 92, 93.
e isso passaria, a partir dali, como um projeto a ser encaminhado às assembleias dos dois estados, a fim de resolver o impasse. Não aconteceu essa resolução, como se imaginava, e o caso passou para as Forças Armadas, que ficaram com a obrigação de fazer uma redivisão territorial. Então, foi nessa época que eu estive lá, nessa região de litígio. Ali tem vários municípios, Buriti dos Montes, Cocal, dos Alves, e aí eu, chegando lá, fui inclusive no local que é o mais alto no município de Buriti dos Montes, onde tem o marco divisor que foi colocado ainda na época do Império, que dividia as províncias, estava lá o marco divisor. Não sei se ainda era a mesma madeira, né? Mas era o marco divisor no mesmo local. Tem até uma foto em que eu apareço com a senhorinha, eu vou até procurar aqui e mandar para a Sani, durante as falas dos outros companheiros, eles postarem. Lá no alto da serra, porque quando a chuva cai, como é que era feita a divisão entre as províncias naquele tempo? Quando a chuva caía, ela caía no alto da serra e aquela parte caía para um lado, era a província do Piauí. Caía para o outro lado, era a província do Ceará. E no meio eles colocavam uma estaca de madeira para delimitar aquele território. O que é que aconteceu, então, que dizem que os cearenses invadiram o Piauí? Não é bem assim. É que aquela região, ela sempre foi negligenciada pelos governos do Piauí. Isso me foi contado pelos moradores, inclusive os mais antigos. Não eram gente novinha, não era pessoa que estava querendo se aparecer diante da imprensa, não. Eu conversei com pessoas idosas, gente dos pés calejados, trabalhadores rurais antigos, ainda da época do Fundo Rural, né, que foram beneficiados por aquele programa antigo. Acho que hoje, talvez, muitos dos que entrevistei não estejam mais nem vivos. Mas eles me contaram o seguinte, que o problema é que o estado do Ceará chegou com toda a logística, com toda a infraestrutura. Antigamente era a Emater, antes do Emater era o ANCAR, né, que era a Agência Nacional de Colonização e Extensão Rural. Então, assistência rural. E a ANCAR foi primeiro, depois veio o Emater, depois toda a estrutura de saúde dos municípios do Ceará, naquela região de litígio, atendiam moradores que poderiam estar dentro da área piauiense, no lado de cá da queda d'água, né? lá no alto da serra. Enfim, o que houve, na verdade, foi uma negligência dos governos piauienses em desfavor da população piauiense ali colocada. O que é que os cearenses viram nisso? Viram uma oportunidade de agregar novas pessoas, mão de obra, trabalho, e muita gente passou a trabalhar no vizinho estado do Ceará e a sobreviver das ações do vizinho estado do Ceará. Então, a invasão cearense, ela se deu por esse mecanismo de necessidade dos moradores da região, que eram inclusive piauienses, e da negligência do nosso poder público, que eu, salvo engano, eu vejo muita notícia, né? Já vi outro dia, até transmiti essa notícia de que o deputado Franzé havia me passado essa informação, o deputado Franzé Alves, de que o problema estava resolvido, a questão do litígio, o território estava demarcado, mas isso sempre esteve. O território sempre esteve demarcado. Como eu falei para vocês, ele vinha demarcado desde a época do Império. Tinha lá o local da queda d'água, onde se faz divisor de águas chamado. Então nunca foi problema de saber qual é o território que pertence ao Piauí e qual é o território que pertence ao Ceará. A questão é o Estado se fazer presente para garantir assistência às pessoas que ali residem. Esse é que é o grande problema que eu acredito que não tenha sido ainda solucionado. Tenho muita vontade de voltar ali, porque rever esse local e saber de fato como a situação está, para a gente poder contar diferente do que nos conta a velha imprensa, que é uma imprensa completamente amalgamada pelos interesses de um governo relapto, de um governo necrosado e completamente corrupto e incompetente, como é o governo do estado do Piauí. Infelizmente, a gente não sabe a verdade. Para saber, precisamos ir lá, né? Porque o que a lei diz é uma coisa. Pelo que a lei diz, já deveria ter sido resolvido desde 1891, quando houve a troca dos dois municípios, com o divisor de águas. Depois veio a Constituição de 1988, 100 anos depois, quase 100 anos depois, continuou o mesmo problema. Ou seja, já deveria ter sido, se fosse pela questão da lei, já deveria ter resolvido. Como não é, depende da presença do Estado, eu acredito que a situação ainda esteja requerendo resolução. Douglas. Reportagens, eu também fiz uma reportagem para a TV
Antena 10, afiliada da Record aqui no Piauí. Fiz bem mais recente, Tony. Eu fiz essa reportagem tem uns 4 ou 5 anos. E eu estive na divisa dos municípios de Buriti dos Montes, que é piauiense, com o município de Crateús. E hoje, sim, com o advento da tecnologia, do GPS, essa demarcação ela é muito mais precisa, bem precisa mesmo. Eu me lembro que nessa reportagem, eu fiz uma passagem numa casa, onde o GPS dizia que metade da casa pertencia ao Ceará e metade pertencia ao Piauí. E eu fiz a passagem saindo do quarto lá do casal e dizendo que aquele casal que morava ali dormia no Ceará, aí eu atravessava a porta para a cozinha e dizia, mas toma café no Piauí. Então, essa é a realidade nessa fronteira. Mas esses municípios, como eu falei aqui, de Viçosa, município de Tianguá, São Benedito, Ubajara, Ibiapina, tem aquela cidade maravilhosa que tem um clima, que os casais românticos gostam de ir para lá, que eu não recordo agora, Guaraciaba, né? Guaraciaba. Tem também o município de Crateús, como já foi citado. E são 14 municípios ao todo. E a minha pergunta para o Wener Mello é, essa reunião do próximo dia 9 vai tratar exatamente disso. Se esses municípios podem ingressar na ação. Podem, Wener? Bom dia a todos, mais uma vez. Douglas, ao todo, são 13 municípios que estão aí nessa disputa, querendo estar nessa ação civil ordinária lá no STF, cuja relatora é a ministra Carmen Lúcia. Então, o que é que esses municípios querem? Eles querem estar como amicus curiae, ou como é plural, como são 13, é amici curiae. Então, o que é que eles querem com isso daí? Eles querem dar... Porque, assim, o amici curiae, a função deles é dar subsídio para o juiz. Então, eles não são partes, em tese, eles não são partes. Eles servem para dar subsídio, para dar mais elementos probatórios para o juiz. Então, a função deles, e aí, além dos municípios, como município, as câmaras municipais querem entrar na disputa também. Então, tudo isso é uma questão muito polêmica, é uma questão muito complicada. Há mais de 200 anos que esse assunto vem à baila, e nós temos agora algumas questões que, muito provavelmente, essas 6 desses municípios vão passar para o nosso estado, do Piauí, e os outros são 13 ao todo, então os outros 7, parte desse território seria do Piauí. Então passariam para o estado do Piauí São Benedito, Croatá... Nós temos um mapa aí, não temos, Sandro? Tem um mapa aí, não tem, Sandro? O mapa sobre isso que está falando agora. Vamos lá, prossiga, Wener. São Benedito, isso, São Benedito, Croatá, Ibiapina, Carnaubal, Guaraciaba do Norte e Poranga. Esses 6 municípios passariam para o estado do Piauí. E outros 7 municípios perderiam parte do seu território, que é Crateús, Tianguá, Viçosa do Ceará, Granja, Ipueiras, e Ubajara. Eu leio porque nós estamos na rádio agora, então, assim, além da imagem, a gente precisa realmente deixar bem explicado, porque tem pessoas que só estão no áudio. Então, o que é que está acontecendo nessa história toda? O Exército que está fazendo a perícia, e ficou marcado, a ministra deu até 2022, o primeiro trimestre de 2022, para o Exército finalmente concluir a sua perícia. A perícia, o relatório preliminar, já deu ganho de causa para o Piauí. E o Ceará está muito preocupado porque, recentemente, a mesma questão foi decidida no STF e Tocantins ganhou. Então, essa questão está preocupando o Ceará e é uma questão muito complicada porque, por exemplo, só para vocês terem uma noção da problemática, São Benedito passaria a ser nosso município. São Benedito tem um aeroporto.
olha a confusão, olha os recursos investidos, olha o tanto de dinheiro que o estado do Ceará investiu nesses municípios. Então, Douglas e amigo de casa, essa não vai ser uma questão fácil, vai ser uma das questões que ainda vai se prolongar por algum tempo. O que ficou decidido pela ministra foi que, depois dessa perícia, que tem prazo até março de 2022, esse caso vai ser liberado, essa ação vai ser liberada para ser julgada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. E aí os 11 vão ter que decidir. Wêner, mas agora, depois de tudo que foi dito pelo Tony, por você, me passa a impressão, não sei se eu estaria errado, de que essa reunião, de que a inclusão como amicus curiae dos municípios, isso seria apenas uma ação protelatória desse processo. O que é que você acha? Na verdade, existe essa questão aí, né? São mais pessoas para estar. Eu não sei se o STF vai abrir espaço para todos eles, porque assim, muitos deles são os mesmos argumentos, e eles vão trazer para essa questão justamente que o município pode perder recursos, porque, vamos dizer, o fundo de participação do município do Ceará não é nem tanto fundo de participação, porque isso é federal, mas assim, a participação do município com relação ao ICMS, por exemplo, do Ceará do Piauí é outro. Então, Piauí é um estado mais pobre, a gente pode dizer isso sim. Piauí é um estado mais pobre, então para esses municípios, vir para o Piauí não é um bom negócio. Agora a questão que o Douglas falou, e é muito interessante, porque o Ceará foi se apropriando, foi adentrando realmente, e realmente grilou essas terras. E aí o Tony falou sobre a questão de quando a água cai, né? Se cai de um lado é para o Piauí. É um dos fundamentos. Então, além disso, a perícia que o Exército está fazendo vai analisar os dados históricos, vai analisar os documentos, porque assim, nem no IBGE não tem algo assim certo, não tem algo concreto com relação a esse caso. Perfeito. Eu queria saber da Sani se o nosso vídeo está no ponto. Nós temos um vídeo que mostra um pouco da Serra da Ibiapaba, para quem não conhece ainda. E eu quero pegar essas palavras do Tony Rodrigues. O Tony fala sobre a negligência. Como é que alguém negligencia isso? Como é que alguém negligencia as belezas desta serra maravilhosa? Eu não sei, parece-me que aí é a Cachoeira do Frade, lá no município de Ubajara. Eu conheço essa cachoeira, é a coisa mais linda do mundo, recebe turistas o ano inteiro. Tem a Cachoeira do Boi Morto, tem uma infinidade, afinal de contas é uma serra, e nas serras geralmente tem as cachoeiras, e lá não é diferente. É um lugar aprazível, um lugar gostoso, e como disse o Tony Rodrigues, o Piauí negligenciou isso. Como hoje o estado do Piauí, Tony, negligencia o sul do nosso estado. Por isso mesmo é que há esse movimento e esse anseio no povo do sul do Piauí em se emancipar, em se criar o estado do Gurgueia. Por quê? Porque é uma região esquecida pelo governo estadual. É uma região que não recebe, olha aí, já disse aí, inclusive, fazendo um passeio, até a gruta de Ubajara. É muito bacana isso aí. Você tem duas opções, você desce a serra a pé, lógico, com guia, ou você desce a serra de teleférico. É um teleférico aí com mais de 50 anos, aliás, precisa até ser renovado aquele teleférico lá. Mas, enfim, é uma região produtora de cachaça, produtora de flores. Olha só a nossa Olambra aqui no Ceará, né? Então, como é que se negligencia isso tudo, Tony Rodrigues? Douglas, é difícil, né? Talvez seja por isso que tem uma pergunta do professor... Olha o retorno aqui para a gente, do Tony. Tem uma pergunta do professor Felipe Mendes no seu livro História e Desenvolvimento do Piauí. O professor Felipe Mendes, economista, professor da Universidade Federal do Piauí. Está dando para ouvir direitinho, Douglas? Está dando para ouvir direitinho, Douglas? Agora sim, agora sim. Ok. O doutor Felipe Mendes, ele faz uma pergunta. Baixou de novo, né? Será que nós somos pobres por imposição divina
ou por opção? Porque muita gente diz, olha, o Piauí é pobre porque foi assim que Deus quis, foi assim que Deus nos fez, colocou nosso estado na região Nordeste, que é uma das regiões mais secas, onde menos chove. Como se sabe, a abundância de chuva é que proporciona o desenvolvimento em alguns lugares e tal, utilizando isso como um argumento para justificar a pobreza do estado. Então, isso seria o desígnio divino, né? Deus quis que nós fôssemos assim. Mas aí tem o outro lado, que é o questionamento que ele faz. A nossa opção, onde é que fica? Porque muitos outros lugares do mundo, por exemplo, a gente pode ver regiões, aqui mesmo no Nordeste, está bem aqui um exemplo claro e clássico de Petrolina, Juazeiro, Pernambuco e Bahia, que se desenvolveram através da fruticultura irrigada. Eles utilizaram primeiro a transição da água do Rio São Francisco para as plantações através daquele sistema de escoamento, são canais de escoamento. Depois, quando a coisa muda em termos de tecnologia, eles passam a aplicar a irrigação por gotejamento. Então, isso você faz uma opção pelo desenvolvimento, faz uma opção por se desenvolver. Temos outras regiões que não tem sol, que passam o ano inteiro debaixo de neve profunda, e mesmo países que hoje são entre os primeiros colocados no índice de desenvolvimento humano e que possuem também excelentes condições dentro dessa questão da exploração do turismo. Então, só isso aí já daria uma grandiosa modificação no cenário do Piauí em termos de exploração turística. Mas o que a gente vê está aí, Barra Grande, você recebendo notícias, eu recebendo notícias, transmiti, inclusive fiz um podcast agora há pouco para o portal TV Piauí, mostrando essa realidade dramática em que os moradores de Barra Grande se encontram, que é o reféns da violência e da criminalidade. Quando é que isso acontece? Isso acontece quando o Estado negligencia a segurança pública, quando o Estado abandona a população à sua própria sorte. Então, como é que se abandona um recanto turístico como Barra Grande, que é uma coisa linda, é um pedaço lindo do estado do Piauí. E se você traz esse patrimônio imenso que nós temos aí, essa riqueza formidável que nós temos nessa região, evidentemente que acontecerá. Eu não gostaria, mas a realidade ela tem que ser dita. Poderia acontecer a mesma coisa que já acontece com os nossos recantos turísticos. Olha, só para acrescentar uma informação, nós temos as praias menos poluídas do Brasil. Quem é que sabe disso? Fora do Piauí. Douglas. A gente vai falar sobre isso também, sobre as nossas praias, nosso litoral, as belezas naturais do litoral piauiense. E só para fechar esse assunto lá da Serra, desse litígio, essa região serrana, esses 14 municípios, é que nos abastecem, salvo engano, em quase 70% de frutos e hortifrutos granjeiros. Vem de lá o tomate, vem de lá o pimentão, vem de lá a cebola, vem de lá o que nós consumimos aqui. Então, como é que se negligencia isso? Fica esse questionamento no ar.